Como curar o coração partido para viver um novo amor? Já se sentiu como se o mundo ao seu redor continuasse girando normalmente, enquanto dentro de você tudo estivesse parado, quebrado, suspenso entre um ontem que dói e um amanhã que parece distante demais? É esse o silêncio de um coração partido. Não é barulhento, não chama a atenção. Ele acontece nos bastidores, entre um sorriso forçado e um "tá tudo bem", que ninguém questiona. Uma força que não precisa negar a dor para seguir em frente, mas que escolhe não ser definida por ela. Porque você não é o que te fizeram. Você é o que decide fazer com o que aconteceu. Talvez você tenha sido traída. Talvez tenha sido deixada no momento em que mais acreditava que estava sendo amada. Talvez tenha entregue tudo: amor, tempo, sonhos, confiança, e recebeu em troca silêncio, indiferença ou mentira. E se foi isso, você tem todo o direito de sentir o que sente. Não há culpa em chorar. Não há fraqueza em sentir falta. Não há erro em ter acreditado. Errado é quem não soube reconhecer o valor que você tinha. Mas agora, neste exato momento, algo precisa começar a mudar. Porque essa dor não pode ser sua companhia para sempre. Porque esse amor que te partiu não pode impedir que um novo amor, um amor que te cure, te respeite, te admire, encontre o caminho até você. Aquilo que você sustenta em sua imaginação com fé e persistência acaba se tornando realidade. E talvez você esteja, mesmo sem perceber, sustentando uma imagem de dor, de perda, de abandono. Não por querer sofrer, mas por não saber ainda como soltar o que machuca. E é por isso que este é o ponto de partida. Mudar a imagem interna, curar o cenário do coração. A cura não começa quando o outro pede desculpas. Ela começa quando você decide que não vai mais carregar esse peso, que vai respirar diferente, que vai olhar no espelho e enxergar quem você era antes da dor. Ou melhor, quem você está se tornando depois dela. Você pode estar no chão agora, mas até o chão pode se tornar um altar, se for ali que você decidir se levantar. Não precisa entender tudo. Não precisa estar pronta. Só precisa dar o primeiro passo. Permitir-se sentir, sem se condenar. Permitir-se chorar, sem se julgar. Permitir-se querer ser amada de novo, sem medo de parecer fraca. Porque amar nunca foi fraqueza. Fraqueza é usar o amor de alguém com descaso. E isso você nunca fez. Por isso, hoje, mesmo com o coração ainda sensível, escolha acreditar que há um caminho de cura. E que ele não começa do lado de fora, mas dentro de você. A dor não será esquecida de um dia para o outro, mas será transformada. E quando isso acontecer, você não apenas terá superado, você terá renascido. E quando esse novo amor vier, porque ele virá, você vai entender que tudo o que viveu não foi em vão. Foi preparação. E esse é só o começo. Há momentos na vida em que o coração parece ter sido deixado para trás, como se estivesse esquecido em algum canto do mundo. E é nesses instantes onde a dor se torna tão intensa que parece impossível respirar com leveza, que uma pergunta silenciosa brota na alma. Onde está Deus agora? Porque quando tudo parece desmoronar, quando quem jurou ficar vai embora, e quando o que era promessa se transforma em ruína, o coração partido grita por respostas que ninguém tem coragem de dar. Mas existe um lugar onde o grito da dor é sempre ouvido. Não por aqueles que partiram, mas por aquele que nunca sai do nosso lado. Deus, a presença que não abandona. O consolo que não depende de palavras. A cura que começa silenciosamente nos bastidores da fé. Você pode não ter visto, mas Deus estava ali no dia em que seu mundo virou de cabeça para baixo. Ele ouviu o seu silêncio enquanto você olhava fixamente para o nada, tentando entender onde foi que tudo se perdeu. Ele enxugou suas lágrimas escondidas no travesseiro, aquelas que você nem soube explicar. Ele recolheu os pedaços que você achou que ninguém mais iria querer. E ainda assim, mesmo com tudo partido,
Ele continuou te chamando de preciosa, de digno, de escolhida. É que o amor de Deus não se abala com os erros alheios. Ele não se contamina com a traição de outros corações. Ele não desiste de você só porque alguém desistiu. Pelo contrário, é justamente nesse lugar de dor que Deus se aproxima mais. Como um pai que vê o filho cair e não julga, acolhe. Como um criador que conhece todas as suas partes e decide recomeçar exatamente do ponto da quebra. Tudo começa na imaginação. E quando o coração está despedaçado, é difícil imaginar qualquer coisa que não seja solidão. Mas Deus não depende da nossa visão limitada. Ele trabalha nos bastidores. E mesmo que hoje você só veja cacos, Ele já está vendo a nova obra. Não uma reconstrução idêntica ao que era antes, mas algo completamente novo, mais forte, mais bonito, mais inteiro. A presença de Deus não é ausência de dor, mas promessa de redenção. Ele não impediu a traição, mas pode impedir que isso destrua sua capacidade de amar. Ele não evitou a despedida, mas pode transformar essa ausência em espaço para um novo começo. Você pode ter perdido alguém, mas não perdeu o cuidado divino. Pode ter sido traída, mas nunca deixada por Deus. Pode ter se sentido pequena, mas continua sendo gigantesca aos olhos do céu, porque o valor que você tem não é definido por quem te deixou, e sim por quem te formou. Então, mesmo agora, com os olhos ainda pesados, com a alma tentando entender o que não faz sentido, saiba, Deus está perto, mais perto do que você imagina. E Ele já está escrevendo novos capítulos enquanto você ainda tenta virar a página. Não é o fim, é a travessia. E nessa travessia, você não está só. Talvez você não consiga ver isso claramente hoje. Mas tudo o que Deus começa, Ele termina. E se Ele está começando em você um processo de cura, não vai parar até que o amor verdadeiro, aquele que cura e não machuca, encontre o caminho até o seu coração. Você não está abandonada. Nunca esteve e nunca estará. Há dores que não gritam, mas gritam por dentro. E talvez nenhuma delas seja tão silenciosa e ao mesmo tempo tão devastadora quanto a traição. Não apenas o ato em si, mas tudo o que ele arrasta junto. A quebra da confiança, a sensação de inadequação, a dúvida sobre si mesma, a pergunta cruel: o que eu fiz de errado? É como se alguém tivesse tirado o chão e deixado você flutuando num espaço onde nada mais parece real. Porque quando você ama de verdade, você entrega o coração inteiro. E quando o outro pisa nesse coração sem pensar duas vezes, algo se quebra. Não só na relação, mas na alma. A traição não destrói apenas o amor. Ela fere a identidade. Ela bagunça tudo que era certo, confunde tudo que era claro. De repente você começa a questionar até o que sempre teve certeza. E o mais cruel, muitas vezes a pessoa que trai segue em frente como se nada tivesse acontecido, enquanto você fica recolhendo sozinha os pedaços de algo que foi feito por dois. Mas hoje, quero que você saiba de uma verdade profunda. Você não é o erro do outro. Você não é o desprezo que recebeu. Você não é o abandono que sofreu. Você é amor. Você é coragem. Você é presença verdadeira, e isso nunca foi o problema. O problema foi quem não soube valorizar isso. Criamos a realidade a partir do que sustentamos dentro. E quando alimentamos dor, culpa e rejeição, a vida começa a refletir isso em ciclos que se repetem. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. A mágoa não precisa durar para sempre. O ressentimento não precisa ser seu companheiro de jornada. Mas é preciso fazer uma escolha radical, uma escolha que parece injusta no começo. Soltar. Soltar não é dizer que a traição foi justa, não é fingir que não doeu. Soltar é dizer: eu me recuso a carregar o veneno que você deixou em mim. É abrir a mão da vingança para abraçar a liberdade. É decidir que a sua história não será escrita pelas mãos de quem te feriu. Você pode dizer: mas ele não pediu perdão.
e talvez nunca peça. Mas o perdão que liberta não é o que o outro dá, é o que você decide viver. Porque enquanto você espera a cura vir de fora, o coração continua sangrando. Mas quando você escolhe liberar essa dor, quando você entrega nas mãos de Deus aquilo que não consegue mais carregar sozinha, algo milagroso começa a acontecer. A leveza volta, a alegria sussurra de novo, a fé reaparece. Você começa a lembrar de quem era antes de tudo, e mais ainda, começa a vislumbrar quem pode se tornar depois de tudo. Deus não ignora a traição. Ele viu, ele sentiu com você, mas ele também vê o que você ainda não vê. A possibilidade de um novo amor, um amor limpo, sincero, fiel. Um amor que vai te honrar em cada detalhe. Mas esse amor só encontra espaço quando o lugar ocupado pela dor é finalmente esvaziado. Você tem esse poder. O poder de não ser moldada pela ferida. O poder de usar a dor como impulso e não como prisão. O poder de escrever uma nova história onde você não é a vítima, mas a autora. E que história será essa? A de alguém que caiu, mas não ficou. Que chorou, mas não se fechou. Que foi traída, mas não deixou de acreditar no amor. Porque o amor verdadeiro não trai. O amor verdadeiro cura. E ele já está a caminho. Você já percebeu como, depois de uma grande dor, tudo parece parado por fora, mas por dentro existe uma luta silenciosa acontecendo? É como estar em ruínas e, ainda assim, tentando manter de pé uma fachada de normalidade. As pessoas dizem que o tempo cura tudo, mas o que elas não dizem é que o tempo sozinho não faz nada se você continuar alimentando dentro de si as imagens do que foi perdido. A imaginação é Deus em ação dentro de nós. E isso muda tudo. Porque se o coração está partido, se a confiança foi quebrada, se você foi traída e deixada aos pedaços, a reconstrução não vai começar no mundo lá fora. Ela começa dentro. Começa no momento em que você fecha os olhos e decide, mesmo em meio às lágrimas, eu me recuso a viver a partir do que me fizeram. Eu escolho viver a partir do que eu mereço. Você pode não ver ainda, pode não sentir, pode até duvidar, mas existe um universo inteiro dentro de você. E quando você começa a imaginar, de verdade, um amor que cura, que respeita, que acolhe, quando você começa a imaginar a si mesma feliz, leve, inteira, esse universo começa a trabalhar. O que parecia impossível, aos poucos, começa a se tornar palpável. Mas essa reconstrução não é linear. Ela vem em ondas, em dias bons e dias terríveis, em manhãs em que você acorda acreditando e noites em que parece que nada faz sentido. Tudo isso faz parte. Nenhuma alma é curada pela pressa. Nenhum coração é restaurado com urgência. O processo é sagrado e precisa de espaço. A dor pode ter feito você duvidar até de Deus, pode ter silenciado sua fé, mas mesmo assim, Ele não se afastou. Ele estava ali quando você não tinha forças para orar. Estava ali quando você disfarçava o choro no trabalho. Estava ali quando você dizia estar bem, mas por dentro sentia que não sabia mais quem era. Ele estava, e está, te reconstruindo sem pressa. Porque tudo que é eterno precisa ser formado com profundidade. E nessa reconstrução, você vai descobrir camadas em si mesma que nunca imaginou que existiam. Vai perceber que o amor que te espera é compatível com a mulher que você está se tornando. Não uma mulher que nega a dor, mas uma mulher que transforma a dor em sabedoria, que aprende a colocar limites, que não aceita mais metades, que não mendiga presença, que reconhece que foi feita para um amor inteiro e que agora entende como ele deve ser. Você não é definida por quem te deixou. Você é formada por quem você decide ser depois. E se você escolher olhar para dentro e começar a imaginar o que realmente deseja, e não mais o que teme, tudo muda. Porque a vida responde à vibração que você sustenta. E quando você começa a vibrar amor, mesmo em meio à dor, a cura começa a tomar forma.
Você não precisa de respostas do passado para construir um futuro. Não precisa entender tudo o que aconteceu para começar de novo. Você só precisa acreditar, mesmo que um pouquinho por dia, que Deus está te guiando por um caminho que vai te levar a um amor que jamais irá machucar. Esse amor está sendo preparado no invisível. Enquanto você cura, Ele também está se curando. Enquanto você aprende a confiar novamente, Ele também está aprendendo a reconhecer o valor de um coração verdadeiro. E quando vocês se encontrarem, será como se todo o silêncio, toda a dor e toda a espera fizessem sentido. Porque antes do encontro com o outro, Deus está cuidando do reencontro com você mesma. A vida é feita de escolhas. Essa frase parece simples, até se tornar pessoal. Até você perceber que alguém, em algum momento, olhou para tudo que vocês viveram e escolheu virar as costas. Escolheu a mentira. Escolheu a traição. E isso dói. Porque o amor, para ser verdadeiro, também é escolha. Diária, contínua, consciente. É por isso que a dor da traição machuca tanto. Não é apenas sobre o que foi feito. É sobre a consciência de que foi uma decisão. Ninguém tropeça e trai sem querer. Ninguém se entrega a outra pessoa por acidente. Foi uma escolha. E isso muda tudo. Mas existe um poder maior do que a dor dessa escolha. O livre-arbítrio que Deus nos deu. A liberdade de decidir como vamos reagir ao que nos aconteceu. Somos vítimas das circunstâncias, mas criadores da realidade por meio da consciência. Ou seja, mesmo que alguém tenha feito uma escolha destrutiva, você tem o poder de escolher algo diferente, de não carregar para o futuro as correntes do passado. Quando alguém escolheu te trair, essa pessoa também escolheu sair da rota da bênção. Porque toda escolha gera uma consequência espiritual. Pode até parecer que quem traiu se deu bem, que seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Mas há algo que não pode ser ignorado. O coração puro é protegido por Deus. E quem rejeita esse coração, uma hora vai sentir o peso da ausência. Você não precisa desejar vingança. Não precisa pedir que o outro sofra. Precisa apenas entender que você tem o direito de escolher novamente. De escolher não repetir padrões. De escolher curar ao invés de se fechar. De escolher seguir o caminho onde o amor é limpo, sincero e recíproco. A verdade é que quem traiu pode até ter feito uma escolha impensada. Mas quem foi traída tem o poder de fazer uma escolha consciente. Não deixar que isso defina seu valor. O seu coração é uma terra fértil, mas quem pisa e destrói o jardim não merece colher flores. Por isso, não se culpe por ter amado. Amar nunca é o erro. O erro está em quem não soube reconhecer a preciosidade que recebeu. E se hoje você está diante dos escombros de uma história, saiba, Deus não deixou de te ver. Ele não vai te obrigar a seguir por um caminho, porque respeita o livre-arbítrio. Mas ele sussurra, muitas vezes em silêncio, que existe algo novo reservado para quem escolhe curar. Você tem esse poder. O poder de não continuar revivendo o que te feriu. De parar de procurar explicações na mente de quem te machucou. De não tentar entender o que nunca fez sentido. Porque, na maioria das vezes, a traição não é sobre você. É sobre a imaturidade e a falta de compromisso do outro. Mas a sua resposta pode ser diferente. Você pode escolher crescer, não endurecer. Pode escolher se tornar ainda mais forte, mas sem se tornar fria. Pode escolher a fé em vez da frieza. E pode, acima de tudo, escolher acreditar que o amor verdadeiro existe e que ele também vai escolher você, todos os dias, com o coração inteiro. Porque o amor que vem de Deus também respeita o livre-arbítrio. Ele não força, não invade, não manipula. Ele chega quando o coração está livre do passado, pronto para receber, não como quem espera uma recompensa, mas como quem compreende que amar de novo é um milagre, e que o milagre acontece quando você decide não se fechar para ele. Pode parecer impossível imaginar, depois de tudo que você viveu,
que ainda exista um amor capaz de te fazer sorrir com o coração leve. Talvez sua alma tenha se acostumado com relacionamentos pesados, onde era preciso sempre duvidar, sempre lutar sozinha, sempre tentar provar o seu valor. E por isso, hoje, a ideia de um novo amor pode causar mais medo do que alegria. Mas escute com calma. O que é de Deus não confunde. Acalma. Um amor divino não gera ansiedade. Ele cura. Não te deixa com receio de ser quem você é. Ele celebra cada detalhe da sua essência. Não exige máscaras, jogos, silêncios forçados. Ele é claro, verdadeiro, presente. O coração ferido muitas vezes acha que o amor verdadeiro tem que parecer uma montanha russa, cheia de altos e baixos, com lágrimas e dúvidas constantes. Mas essa visão está distorcida pela dor. Quando você for encontrada por aquele que foi escolhido para te amar da forma que Deus sonhou, tudo vai ser diferente. Não porque será perfeito. Nenhum ser humano é. Mas porque será leve. Tudo o que vivemos no externo é reflexo do nosso estado interno. Ou seja, quando você cura o seu coração, o amor que chega também vem curado. Ele não vem para te completar, porque você já se sente inteira. Ele não vem para te salvar, porque você já foi resgatada pela sua própria escolha de recomeçar. Ele vem como um presente, não como uma necessidade, e por isso é tão diferente. O amor que vem de Deus se manifesta quando você começa a ver o mundo não a partir da dor, mas a partir da esperança. Quando o seu coração não vibra mais na frequência da ferida, mas na frequência da fé. E então, tudo muda. As pessoas que se aproximam mudam. As situações mudam. Os encontros ganham um novo significado. E quando ele chegar, porque ele vai chegar, você vai reconhecer. Vai sentir algo que nunca sentiu antes. Paz. Não borboletas caóticas no estômago, mas um calor silencioso no peito, como se o céu tivesse sussurrado. Agora sim. Não vai ser um amor que grita, que exige, que bagunça. Vai ser um amor que olha nos seus olhos e diz sem palavras: você está segura aqui. É preciso estar curada para reconhecer o que é verdadeiro. Porque quando ainda estamos quebradas, até o que é ruim pode parecer familiar. E por isso, curar o coração é essencial. Para que você não confunda barulho com intensidade, obsessão com paixão, medo de perder com amor real. Quando você estiver pronta, Deus vai permitir que a sua estrada se cruze com a de alguém que também escolheu ser inteiro. Alguém que entende que amar é uma decisão diária. Um compromisso de alma, uma dança entre duas liberdades que escolhem permanecer. Sem gritos, sem jogos, sem medo. E nesse dia, você vai entender por que tudo precisou acontecer como aconteceu. Vai entender que cada lágrima te empurrou para mais perto de um amor sagrado. Que cada perda foi na verdade uma proteção. Que cada não foi um sim disfarçado de cuidado. Que o silêncio de Deus nunca foi ausência. Era preparo, sim. Ainda existe amor verdadeiro. E sim, ele é para você. Não porque você nunca errou, mas porque você escolheu não deixar que a dor endurecesse seu coração. Porque apesar de tudo, você ainda acredita. E é exatamente isso que abre as portas do milagre. Prepare-se. Porque o que é de Deus não traz confusão, traz certeza. E quando esse amor tocar a sua vida, você vai se lembrar dessas palavras, com um sorriso no rosto e o coração finalmente em paz. A maior prisão depois de um coração partido não é o passado, é o medo do futuro. A dúvida silenciosa que sussurra: e se acontecer de novo? E é por causa desse receio que muitas pessoas, mesmo depois de cicatrizarem suas feridas, não conseguem se abrir para o novo. Fingem que estão bem, que seguem em frente, que são fortes, mas no fundo, apenas construíram um muro ao redor do coração. Um muro que protege, mas também isola. É aqui que começa o verdadeiro desafio da cura. Permitir-se sentir de novo. Permitir-se acreditar novamente. Entender que sentir não é fraqueza, é coragem.
A imaginação desperta com emoção. E se você bloqueia a capacidade de se emocionar, você também bloqueia o poder criador da sua alma. Não se trata de se jogar em qualquer história. Trata-se de não permitir que o medo dite seus próximos passos. Não é sobre confiar em todo mundo, mas sobre confiar em si, em sua intuição, em sua sabedoria, em sua capacidade de perceber sinais, em sua maturidade de dizer não quando algo não é digno de você, mas também de dizer sim quando Deus colocar algo bom em sua estrada. Você já se fechou por proteção, já ignorou o que sentia por medo de parecer vulnerável, já recusou palavras doces, olhares sinceros, convites inesperados, porque lá no fundo achava que ninguém poderia ser diferente. Mas agora, talvez seja a hora de se abrir de novo. Ainda com cuidado, ainda com sabedoria, mas com o coração limpo. Talvez você precise começar pequeno, permitir-se conversar com alguém sem buscar defeitos escondidos, permitir-se sorrir sem pensar em quem foi embora, permitir-se sonhar de novo com um lar, com cumplicidade, com um toque que não machuca. Permitir-se receber elogios, convites, mensagens inesperadas, sem se esconder atrás da frase, não quero me iludir. A verdade é que se proteger demais também pode ser uma forma de autoabandono, porque o seu coração, mesmo com cicatrizes, ainda quer viver. Ele ainda pulsa esperança. Ainda sonha com o amor que cura e não com o que fere. E o mais bonito é que, quando você se permite, Deus começa a agir. Porque a fé é ação. Fé não é apenas crer, é se mover. É dar passos mesmo com medo. É continuar mesmo sem garantias. É confiar que, se algo te machucar, você vai sobreviver. Mas se algo te curar, será porque você teve a ousadia de tentar. O novo amor não chega em um campo de guerra. Ele floresce em terrenos restaurados, em almas que passaram pelo vale e não desistiram de amar, em corações que entenderam que a dor não veio para matar, mas para preparar. Você não precisa estar 100% pronta. Não precisa estar completamente curada. Precisa apenas estar disposta. Disposta a não se esconder de si mesma. Disposta a tentar, ainda que com mãos trêmulas. Disposta a abrir os olhos quando o céu decidir tocar sua vida por meio de um outro coração. Deus é um restaurador de caminhos. E o que Ele tem para você não se parece com o que passou. Porque não é uma repetição, é uma redenção. Não é um conserto, é uma criação nova. E Ele não força portas. Ele espera você destrancar por dentro. Permita-se, um passo de cada vez, um gesto por dia. Uma oração sincera que diga: Deus, eu ainda acredito, cure onde ainda dói. Ensina-me a confiar, e que quando for a hora, meu coração saiba reconhecer o amor que vem do teu. Essa é a permissão mais linda que você pode dar a si mesma, a de viver o que realmente merece. Você já parou para pensar que talvez o que você chamou de demora era na verdade preparação? Que o silêncio do céu não era abandono, mas um cuidado silencioso para alinhar tudo antes de te entregar o que sempre sonhou? Há momentos em que a vida parece estagnada, como se nada de bom fosse acontecer, mas Deus trabalha nos bastidores, e quando Ele decide agir, tudo muda de uma forma que você nunca poderia prever. É nesse instante que o coração que antes estava em pedaços começa a pulsar de uma maneira diferente. Não porque você está idealizando outra pessoa, mas porque algo dentro de você começa a sussurrar. Está chegando. Você não sabe como, nem quando, mas sente. E esse sentir é um sinal. A importância de viver a experiência internamente antes que ela se manifeste externamente. O novo amor começa dentro de você, muito antes de bater à sua porta. Ele se revela nos seus pensamentos restaurados, na sua fé reacendida, no seu brilho voltando aos poucos. O céu envia sinais, pequenos detalhes que só quem está desperto consegue perceber. Talvez seja aquela música que toca do nada e te faz sorrir.
Um livro esquecido que abre justo em uma página que parece resposta. Um sonho estranho, mas reconfortante. Um encontro inesperado. Um olhar que você pensou ter esquecido, mas que retorna como se dissesse: agora é diferente. O amor que vem de Deus não chega como os outros. Ele não vem com ansiedade, mas com paz. Não vem para testar sua fé, mas como resultado dela. Esse amor cura porque não carrega exigências que te sufocam, mas liberdade que te expande. Ele respeita o tempo, entende o silêncio e não se assusta com suas vulnerabilidades. Ele te enxerga por dentro e, mesmo assim, escolhe ficar. Porque o que é espiritual não é baseado em aparência, mas em essência. E talvez ele já esteja a caminho. Talvez esteja orando como você ora. Também tenha chorado noites que ninguém viu. Também esteja esperando uma resposta do céu. E a resposta seja justamente você. Porque o amor verdadeiro não vem só para preencher uma ausência. Ele vem para cumprir uma missão. Então, não apresse. Não questione o tempo de Deus. Apenas permaneça desperta. Porque Ele sabe exatamente onde está seu coração. E o que é seu está sendo conduzido até você de uma forma sagrada. Você não vai precisar correr atrás. Vai apenas reconhecer. Como quem vê o sol nascer depois de uma longa noite. Como quem sente o perfume do que já pediu em oração. Você vai saber. Vai sentir. E tudo o que hoje ainda dói será apenas um capítulo superado na história que Deus escreveu para a sua vida. E quando isso acontecer, você não vai se perguntar por que teve que esperar. Vai apenas agradecer por não ter aceitado menos do que merecia. Porque esse amor não será repetição. Será redenção. Não será só companhia. Será resposta. O tipo de resposta que só o céu pode dar. E você agora está pronta para recebê-la. O coração partido não é o fim da sua história. Foi apenas o capítulo necessário para que você se tornasse quem é agora. Mais consciente, mais forte, mais sábia. A dor não foi punição, foi transformação. E por mais que tenha doído, ela preparou o terreno onde agora floresce algo novo. Algo verdadeiro. Algo seu. Você caminhou por dentro da sua alma. Chorou silenciosamente no travesseiro. Questionou a si mesma. Perdeu a fé por um tempo. Mas mesmo assim, continuou. E essa coragem silenciosa que só você conhece, essa resistência entre lágrimas e orações, foi vista pelo céu. Nada passou despercebido. Deus anotou cada pedido. Cada vez que você disse: eu não aguento mais. Mas mesmo assim escolheu continuar. E foi essa fé, mesmo abalada, que manteve tudo de pé. Hoje, algo mudou. Não porque tudo está resolvido externamente, mas porque, internamente, você já não é mais a mesma. Já não busca nos outros a validação que só você pode se dar. Já não confunde migalhas com amor. Já não aceita ser metade quando sabe que foi feita para transbordar. E essa consciência é o que transforma o seu destino. O mundo externo nada mais é do que o reflexo do estado interno. E agora, o seu interior está mais limpo, mais aberto, mais vivo. O coração que sangrava agora pulsa esperança. A mulher que foi traída e desacreditou do amor, agora entende que a traição dizia mais sobre quem foi embora do que sobre quem ficou. Você ficou. E isso já é vitória. Você não precisa de alguém para ser inteira, mas é exatamente por ser inteira que agora está pronta para viver um amor também completo. Um amor que não te limita, que não te diminui, que não te cobra por existir. Um amor que chega para compartilhar, não para preencher um vazio. Porque esse vazio já foi curado com presença divina. E talvez num dia comum, sem aviso, esse amor apareça. Num encontro inesperado. Num olhar que reconhece sem ter visto antes. Em palavras simples que tocam profundo. Você não vai precisar correr atrás, porque esse amor vem ao seu encontro. Porque ele foi escrito antes mesmo da sua dor, antes mesmo da decepção, antes mesmo da separação. Ele já existia, esperando o tempo certo, o tempo de Deus.
E agora você está nesse tempo, porque toda dor tem um propósito, e toda espera tem um destino. E o seu destino agora se conecta com algo maior, mais leve, mais doce. Não mais a ilusão que fere, mas a verdade que cura. Não mais os relacionamentos que quebram, mas o encontro que fortalece. Não mais os vazios preenchidos por medo, mas a companhia que transborda paz. Você está pronta. E não porque se convenceu disso, mas porque o coração já sente, porque a alma já entendeu, e porque a fé já vislumbra, mesmo de olhos fechados, o que o céu preparou. Que agora, ao fim dessa jornada de cura, você diga em voz baixa, mas com toda a força do mundo: eu me permito, eu aceito, eu acredito. O amor que vem de Deus está a caminho. E que esse amor te encontre com os olhos limpos de lágrimas antigas, o coração cheio de paz e os braços abertos para viver o que é seu por direito. Um amor profundo, verdadeiro e finalmente recíproco. Esse é o seu novo começo.